Boa noite, pessoal. Está começando o nosso bate-papo, o nosso podcast, a nossa entrevista. Você pode chamar da forma que você quiser, tá bom? Fala Líder. Aqui é um canal aberto, né? Que a gente sempre, toda semana, tem uma personalidade, uma liderança política, uma liderança comunitária, que a gente bate um papo e fala, né? Para conhecer, né, dele e também para conhecer seus projetos, sua vivência nos movimentos políticos e comunitários. E hoje eu recebo aqui no Fala Líder, né, esse grande amigo, pastor Jorge Moura, né? Ele que é uma pessoa bastante conhecida no estado de Alagoas. E a primeira pergunta que a gente sempre faz aqui, pastor, é: quem é o Jorge Moura? Boa noite, pastor. Alegria estar hoje compartilhando com esse programa. Tenho acompanhado algumas entrevistas e quero parabenizar o bom trabalho feito e creio que esse trabalho nos trará muito coisas boas. Desculpe. Então, meus queridos irmãos, Jorge Moura é um sonhador. Jorge Moura veio de uma família muito pobre, mas sempre sonhando em algo diferente. Eu sou do Rio Grande do Norte, nascido no Rio Grande do Norte, mas alagoano de coração. A Maceió está no meu coração. E diante de tanto sofrimento, a família muito pobre, coloquei o pensamento de ir embora para São Paulo, né? No ano de 77. E nessa viagem para São Paulo passava por Maceió. Aqui morava uma irmã minha e esse caminho era passando por Maceió. E São Paulo encurtou para mim. São Paulo encurtou, fiquei em Maceió, hoje estou em Maceió. A minha vida, os meus projetos, minha família, meu casamento, meus amigos, o meu ministério, todo foi Deus que me deu aqui. Então, Maceió foi um lugar que Deus preparou para mim morar. Maravilha. Chegando em Maceió, um menino muito pobre, enfrentei grandes dificuldades, por isso alguém pergunta: quem é Jorge Moura? E às vezes eu pergunto a mim mesmo: quem é Jorge Moura? Então nós chegamos, eu conheço Maceió quase rua por rua, porque quando nós chegamos aqui, naquela época, 77, 78, nós enfrentamos uma luta muito grande, colocar fardo nas costas, chamar os paneleiros na rua, né? Olha só. Então eu fiz parte deste grupo, né, de vender prestação na rua, e andamos aí uns 2 anos nessa situação. Depois Deus, aliás, 1 ano e pouco, Deus me deu a condição de trazer toda a minha família para cá, meus irmãos, meu pai, minha mãe já havia falecido há alguns anos. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 14 anos. Mas tivemos a graça de permanecer uma família unida, nossos irmãos. E hoje eu estou nessa cidade maravilhosa, lutando, agradecido a Deus por ter me trazido para este lugar. Amo Maceió. Então Jorge Moura é um sonhador. Maravilha. É isso aí. Meu pastor, deixa eu fazer uma pergunta ao senhor também. A gente sabemos que o senhor milita também dentro dos movimentos comunitários e políticos, né? Mas a pergunta é: por que o ingresso na política, né? Como se iniciou o ingresso do senhor na política? Contra a minha família, o primeiro passo, porque a minha família ainda hoje acha difícil, até pelo cenário que a gente vê, o cenário político. Então assim, foi sempre contra, mas como eu falei, um sonhador, sonhando. A política para mim é um sonho de transformar vidas, é o projeto que eu tenho na minha vida como política, transformar. E eu vi um exemplo nas minhas mãos. Durante esse período, Deus me deu a graça de também ter uma condição financeira muito boa. Eu me tornei empresário desse estado e uma condição muito boa. E neste período tão bom, Deus me deu algo para hoje me alegrar. Eu encontrar crianças na rua, uma criança que não tinha nenhuma perspectiva de vida, e aquela criança eu trazer para dentro da minha casa, cuidar dele como pai cuida do filho. Interessante. Trazer ele para dentro da minha casa, e hoje essa criança
Ela é nada mais, nada menos do que um professor do estado do Rio Grande do Norte. Olha só, que história, né? Esse ano está sendo separado ao presbitério, lá na nossa igreja. Um menino fantástico. Então eu vejo que ainda há outros na rua que a gente pode trazer. Então meu sonho político será sempre esse: buscar aqueles que não tem quem levante a mão por ele, levantar a bandeira daqueles que não tem quem levante. Aí quando o senhor chegou em casa e sentou com a esposa, né, e disse: agora eu vou ser político, o que é que aconteceu? Qual foi o impacto? Engraçado é que minha esposa vem de uma geração política. O pai da minha esposa foi vereador por algumas vezes, foi vice-prefeito da cidade, os irmãos dela, a vida dela foi política, talvez por isso ela rejeitou, mas sonho está dentro da gente. Porque na verdade, pastor, eles já conheciam o cenário político. O cenário, e não é fácil, né? A vida política. É verdade. Então assim, eu me interesso pela política porque eu sonho ver uma política diferente da que eu vejo hoje. Da política onde seja escolhido pelo povo o melhor. Aquele que tem nome, aquele que trabalha, aquele pessoa que se preocupa com a sociedade. Eu penso dessa maneira. Nós estamos hoje, escolhe aquele que tem alguma coisa para dar, que compra o voto, que faz isso. Eu sonho um dia de ver o fim disso aí. Interessante, muito interessante. Então, nós sabemos que o pastor Jorge Moura, né, ele nas eleições passadas foi candidato a vereador, teve uma votação até expressiva, né, para questão de estrutura, porque a gente sabemos que uma campanha, o recurso financeiro requer muito recurso financeiro, e o senhor, acompanhei, né, os bastidores. O senhor fez uma campanha assim, pé no chão, uma campanha de amigos, família. Verdade. E teve uma votação assim até expressiva, mas a pergunta é: quais são os objetivos futuros políticos? O que é que o senhor pensa na sua vida assim futura política? Mostrar a mim não precisa, mas mostrar à sociedade que há como ser um político honesto, há como ser um político preocupado com a sociedade. Porque é fácil de se ver hoje, se eu sair daqui, pastor, estou sentado com você, e se eu sair daqui para procurar uma pessoa abandonada na rua, eu vou ter muita facilidade de encontrar. Verdade. Eu vou ter muita facilidade de encontrar uma pessoa debaixo de uma ponte que não tem quem ali dê apoio. Eu chego na minha casa, pastor, você chega na sua casa, e eu abro a geladeira e eu escolho o que eu quero. Eu não quero isso, não quero aquilo, e às vezes até pede outra comida, né? Eu tenho uma chave para fechar a porta da minha casa. Eu tenho um ar-condicionado que eu ligo e fico dizendo: Senhor, muito obrigado por você ter preparado isso. Mas eu fico às vezes imaginando que nesse exato momento alguém que está na rua com fome. Verdade. Não tem chave para fechar. O vigia às vezes é um cachorro. Ou seja, são muitas vezes na rua, insultado, apanha na rua, outras vezes até matam na rua. Então, esse é um sonho político. Eu sei que isso talvez alguém não vai entender, mas dentro de mim, eu serei, se um dia Deus me preparar alguma coisa nesta área que você me perguntou, serei alguém que vá atrás desse povo, vou lutar. Talvez eu não faça tudo, eu sei que eu não faço, mas vou fazer ao pato. Quero fazer a diferença. Mas o senhor é daquele, como eu também, que vê a política, que sonha que um dia os políticos enxerguem, na verdade, o que tem de bom na política. Porque, na verdade, a política é a ciência, né? Como é que eu posso dizer? Ciência de governar. Da ciência de governar para trazer o bem-estar, para cuidar das pessoas. Eu digo assim, que o senhor é um daqueles que sonham de uma política voltada para o povo de fato. Para assistência social, para ajuda, para o bem comum. Nós sonhamos com a política dessa forma, né? Mas é um sonho, até como eu posso dizer, um sonho americano, né? De ver realmente políticos comprometidos em cuidar do povo, né? De fato, né, pastor? Meu pastor, olha, é muito interessante o que você estava comentando, porque a gente vê nos dias de... Eu já estou com o cabelinho branco, as experiências vêm,
Mas a gente vê as pessoas prometem tanto, né, diante da sua campanha, faz tanta promessa, mas ao término da campanha, ou seja, na hora que ele ganha, esquece tudo que prometeu, deixa tudo para trás. Quer dizer, então eu acho que é hora do povo mudar. Não é possível que o povo não veja, meu irmão. Não é possível que o povo seja mais uma vez enganado, mais uma vez enganado. Então eu acho que é a hora do povo dar o troco a esses políticos que só pensam nele mesmo, uma riqueza exorbitante, o pensamento é só nele, família, é centralizado, nem uma família. É uma coisa impressionante, é currais eleitorais. Isso. Você chega em um setor, isso aqui é meu, ninguém entra. Quer dizer, hoje a sociedade vive escravizado pelos políticos. Pelos políticos, escravizado. Então eu sonho, um político, eu sei que se eu vou alcançar isso, mas é um sonho. Ver um político diferente do que eu vejo hoje, diferente. Verdade. Que realmente ame a sociedade, possa fazer o bem. A sua obrigação como político, ser eleito para defender o povo. Verdade. É só o que eu penso. É verdade, a gente sonha realmente com a política sendo aplicada dessa forma. Meu pastor, me diga uma coisa, o senhor como pastor evangélico, teve experiência já em dirigir igrejas, né? O senhor hoje faz parte da Assembleia de Deus, missão do estado de Alagoas, e essa pergunta é até uma pergunta pertinente com tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo hoje. Me diga uma coisa, a política e o evangelho, né? A junção dessas duas coisas, qual a sua análise sobre, porque, né, nós que militamos dentro dos movimentos evangélicos e o lado político também, me fale sobre isso. O que o senhor acha? Pastor, é uma pergunta às vezes até difícil de responder, porque são dois mundos totalmente diferentes, que o senhor também conhece, né? O senhor também conhece, são dois mundos diferentes. Aonde trabalhar na igreja para Jesus é só alegria, né? E trabalhar na política, você sabe como vem as decepções. Agora, eu estou falando apenas com uma opinião minha, eu vejo que chegou a hora da igreja despertar, porque nós estamos vendo lideranças defendendo os seus interesses. Isso. E as igrejas, nós temos no estado de Alagoas e no Brasil, um índice altíssimo de pessoas evangélicas, de pessoas, mas não aparece aquela pessoa que defenda, ou seja, justamente, não aparece um líder. A igreja não está despertando para isso. Então eu acho o seguinte, uma pergunta que você me fez, que chegou a hora da igreja ter os seus representantes, o seu espaço, né? Nos poderes, né? Exatamente, lutar, até porque, meu irmão, nós precisamos desse espaço. A gente fica a mercê. No período da campanha, aparecem os políticos dentro da igreja e faz tudo. Aparece, eles fazem tudo, né? Mas logo depois desaparece. Então, assim, eu acho que é hora, não estou criticando a igreja, estou dando uma sugestão, que é hora da igreja despertar, os evangélicos despertar para o nosso interesse. Escolhe, não tem que escolher Roger Moura, escolhe uma pessoa que defenda o seu próximo interesse. Verdade. A gente faz até uma análise, né? Hoje nós temos na Câmara de Vereadores, tem, se não falha a memória, um representante evangélico, né? Olha, de fato mesmo, que é o menino, Alan Balbino? Não, tem dois, né? O Alan assumiu agora, tem o Alan e o Oliveira e Lima, né? Pastor Oliveira, né? Na realidade, assim, uma pergunta interessante. Aqui pode ficar à vontade, viu, pastor? Aqui a gente não tem, pode falar nome. Aqui é o bate-papo aberto mesmo. O compromisso que eles têm com a igreja, me parece que é só no período eleitoral. Depois desaparece, porque é assim, o que eu penso, o que eu vejo, às vezes nos cultos que a gente tem nas igrejas por aí, seja na época das eleições, é cheio de político, mas desaparece, né? Desaparece. Então, mas eu não quero criticar o nome de ninguém, eu quero dizer que a igreja precisa, os evangélicos em geral, precisa tem uma maior representatividade. Eu acho isso, eu acho. Então, no dia que vou fazer uma comparação, no dia que chegar um vereador evangélico na prefeitura,
com uma demanda da igreja. Um vereador que tenha tido, vamos dizer assim, 15 mil votos, o prefeito vai dizer, chegou o vereador da igreja. Isso. Tem peso, não é ele, a igreja está por trás dele. Verdade. Mas muitas vezes entram se arrastando. Mas assim, a minha visão é que nós devíamos ser, não é um só, é ter 3 ou 4 vereadores bem votados. O evangelho, pastor, devia estar independente de bandeira, de igreja, estar unido. Porque, meu irmão, qual é a diferença que tem A ou B ou C? Mas ter um representante evangélico, 2, 3, 4, unidos, é verdade. Faria diferença. É o meu pensamento. É verdade. O senhor falou algo que às vezes a gente que vive realmente dentro dos movimentos evangélicos, a gente às vezes percebe que tem uma certa, na verdade, resistência quando se fala de política, e com essa resistência a igreja está perdendo espaço, né? Porque às vezes se divide. E quando eu falo igreja, pessoal, não falo, estou falando de ministério, estou falando da igreja de uma forma geral. Porque nós precisamos se fortalecer. Os cristãos em geral precisamos se fortalecer para que a gente tenha realmente representantes, né, pastor? Com certeza. Comprometidos, de fato. Não é representante que defenda uma bandeira, um ministério, mas que defenda um todo. Os evangélicos, entendeu? Meu pastor, olha só, o cenário político nacional, a gente está vendo aí, né, muitas coisas acontecendo. Nós estamos em um ano eleitoral, né, um ano que vai haver eleições. De decisão mesmo, né? De decisão. E hoje a gente tem aquela questão da guerra da direita com a esquerda, e nós sabemos que quando a gente olha para a parte direita, a gente vê que na verdade é um segmento que defende justamente o que a gente acredita como pastor, como evangélico, a família, né, o cidadão de bem, os bons costumes. E a pergunta agora vai ser pesada, que o senhor vai ter que responder para quem está nos assistindo, né? Eu estava só pensando nessa pergunta aqui para o senhor responder, né? Você não podia ficar lá. É verdade. Mas me diga aí, o cenário político hoje, qual a sua análise nessa guerra que está acontecendo no Brasil? Meu pastor, preocupante, muito preocupante, porque é claro que talvez alguém diga de mim o que eu estou dizendo. Eu vejo o povo, parece que é a vontade de muitos deixar o povo muito leigo à questão política, porque a gente vê que a maioria defende uma mentira como fosse uma verdade. Então a gente vê hoje, como você falou, direita, esquerda. Se é direita ou esquerda, para mim pouco importa, pastor. Importa aquele que defenda o povo, o direito do povo, a coisa certa. Porque assim, a gente vê muito assim, a questão de direita e esquerda. Claro que hoje, eu estou falando como você me perguntou, eu vou dizer, hoje, no cenário político que está, eu só vou votar em candidato que esteja nos meus pensamentos, na direita, candidato de direita. Eu não quero saber de candidato de esquerda de lado nenhum. Porque é tudo contrário do que eu penso. Verdade. É tudo contrário. Eu não vou votar no camarada por dinheiro, mas para mudar todos os meus pensamentos. Eu não vou fazer isso. Então, hoje, cenário político, vejo com muita preocupação. Primeiro que a política ela perdeu a credibilidade. Porque a gente vê hoje, assim, ao nosso entendimento, no cenário maior, que nós queremos chegar lá, no nosso presidente, eu ando procurando ver essa situação e eu vejo é exorbitante as pessoas dizerem, eu sou Bolsonaro, eu sou Bolsonaro, sou Bolsonaro, e às vezes você vê a pesquisa dando o contrário, né? Então eu fico preocupado. Né? Onde é essa pesquisa? Onde é que você faz essa pesquisa que dá uma diferença tão grande? Então, meu querido, eu vejo com muita preocupação, vejo porque assim, talvez qualquer lado que venha ganhar, no meu caso, que eu já estou mais para frente, já velhinho, não é tanto, mas eu penso no que vem atrás de mim. Eu penso nos meus filhos, eu penso nos meus netos, eu penso no Brasil, o que será do Brasil com a esquerda querendo voltar ao poder da maneira que está, liberar tudo, né? Liberar tudo. Que já está uma coisa, um escândalo, né? Muita corrupção, muita coisa errada, mas eu acho que ainda há
esperança. Eu falei que eu sou algo que vem, um sonho, ainda um sonho, de ter políticos diferentes, políticos que se preocupe com o menor, com o carente, com o que está desempregado, com aquele que não tem um bocado para comer, com aquele que está doente no hospital, que você vai no hospital, meu irmão, dói. Você vê as pessoas jogadas num corredor e a gente sabe que vem verba para aquilo, né? A gente vê outros segmentos que é abandonado, mas a gente sabe que vem as verbas, mas são infelizmente desviadas. Então eu penso nessa política, pastor, uma política de homem sério, de política de pessoas que acreditem num amanhã diferente. Quando a gente faz uma análise, né, pastor Jorge, nós percebemos que, na verdade, o que o senhor falou é muito interessante. A esquerda defende tudo aquilo que vai de encontro àquilo que a gente acreditamos. Né? Então fica fácil da gente decidir. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, né? E o que acontece? O que acontece, pastor? Ele perguntou: não, mas vocês falam muito das questões ideológicas que a esquerda defende, né? A questão e o serviço, o legado que a esquerda deixou, que o PT deixou. Eu falei: que legado? Colocar o país na lama, né? Deixar o país da forma que o país ficou. Então, assim, é uma posição minha, né? E o que acontece? Na verdade, se a gente não defender aquilo que a gente acredita, a gente vai defender o quê? Né, pastor? Verdade. Então, é por aí, não é verdade? Pastor, eu comparo às vezes o que você me falou, eu faço uma comparação. Existem pessoas que a gente conhece ou que se vê no cenário nacional, pessoas de um coração perverso, que nós chamamos matador de gente, ou coisas nessa área tão difícil. E essas pessoas, na região que eles moram, são pessoas boas. Eles dão remédio ao povo, eles cestas básicas, ou seja, naquela região, eles são um Deus. Então, o que é que eu quero dizer? É que muitas vezes a esquerda demonstra alguma coisa para a pessoa ver que é bom, mas por trás tira a possibilidade de todo. Porque você vê, imagine hoje um jovem procurando um emprego. Vai achar um emprego aonde? Então, um jovem que pensa em casamento, e aí vai fazer o que da vida? Não tem um emprego, a gente vê que o país é lutando para uma melhora, mas há alguém lutando para destruir. Então, eu creio, eu sonho, eu acredito, pastor, que nós teremos ainda um político melhor. Vamos crer nisso, vamos acreditar em Deus. Ainda aproveitando esse gancho do cenário nacional da política, a gente, né, acreditamos que o presidente Bolsonaro de fato será reeleito. Essa é a nossa esperança. Nosso sonho, pensamento. Para que os trabalhos continuem. Se não fosse toda essa pandemia, eu tenho certeza absoluta que o Brasil teria avançado muito. Outros patamares. Né? Mas assim, como é que o senhor vê hoje, no seu pensamento, o futuro político do país? De repente, se no caso Bolsonaro não consiga se reeleger. Não quero pensar nisso. Não quero pensar. Eu escolhi esse ano, assim, como... Eu acho que quem faz política, a primeira coisa tem que gostar. É a primeira coisa. Você não pode fazer alguma coisa que não gosta. Eu gosto. Então esse ano eu estou escolhendo diferente. Eu estou escolhendo as pessoas. Eu faço um critério diferente. Pessoas que venham com histórico diferente. Que o histórico fale mais de que algumas coisas que o jornal. Então nós estamos escolhendo hoje. Eu escolho pessoas que quando eu falo o nome dela, alguém diga assim: esse é diferente, esse faz diferente. Então o meu cenário político esse ano será nesse pensamento. Pessoas que têm uma história diferente, pessoas que têm um passado diferente, pessoas que seja preocupado com o menor. O nosso grande desejo é que o povo aprenda a votar, né? Aprenda a votar. Analise seus candidatos, né? E veja realmente o histórico. Não faça às vezes a indicação de alguém, por alguém mas analise. Vou analisar o perfil desse candidato, vou ver o histórico de vida dele, que realmente, irmãos, nós temos como eleitores, né, nós
estamos dos dois lados. Nós somos eleitores e também atuamos dentro do campo político e da sociedade. Nós temos que entender que o voto ele é decisivo para muitas coisas, né? A gente vê famílias antigas aí perpetuarem-se no poder por conta de um curral eleitoral que não acaba, né? Então, o que nós desejamos é que o povo aprenda a votar em 2022, né? Meu pastor, a gente já está finalizando, mas a última pergunta: hoje o senhor está ligado a qual grupo político o senhor faz parte? O senhor levanta a bandeira aqui no estado de Alagoas? É boa essa pergunta, é boa porque é preciso, na verdade, como você falou, pensar, escolher, olhar. Nós fizemos parte de 2 grupos políticos. O primeiro que eu fiz parte aqui foi onde nós fizemos nosso vereador, o vereador Ciderlândia, e eu não sei até assim, eu não tenho palavra para dizer, mas inexplicavelmente foi só ser eleito, jogou a gente fora. Então, assim, me gerou uma tristeza muito grande. O trabalho foi feito, acreditava num algo diferente, que a gente não se envolveu com tanta gente. O objetivo aconteceu, Ciderlândia vereador, o grupo ficou fora. Fiz parte de outros grupos e, como os irmãos sabem, a eleição passada fizemos parte de um grupo onde nós fizemos 3 vereadores. Nossa! É um partido que quase não tinha, há tempo que não tinha um vereador, né? O PT é um partido que praticamente não tinha nome. E fizemos um grande trabalho, um grupo fantástico, 3 vereadores. Mais uma vez, terminando a eleição, ficamos fora do projeto do que eles falavam tanto. Então, esse ano, eu cheguei até a pensar de parar, eu não vou mais me envolver. Mas o sonho ainda está. O sonho ainda está de ver políticos diferentes, aquilo que eu falei na minha entrevista. Então, fomos levados para conhecer o prefeito de Rio Largo, Gilberto Gonçalves, e gostei porque ainda hoje eu faço pesquisa de Gilberto. Eu ando na rua, pego um táxi e faço com que as pessoas façam pergunta. Alguém diz: eu sou de Rio Largo, eu sou de Cidade, eu conheço. Eu digo: e o prefeito de Rio Largo, como é? E a pessoa diz assim: na semana eu peguei um táxi e o genro do rapaz que estava comigo, ele mora em Rio Largo. E eu disse: ô rapaz, e aí, o prefeito de Rio Largo como é? Ele disse: rapaz, o prefeito de Rio Largo é um prefeito diferente de todos que já tivemos. É um prefeito que vem mudando a história. Então, aquilo que eu falei, eu estou escolhendo aquele que tem história. Então, o prefeito de Rio Largo, eu estou com ele. A pessoa que ele apontar, eu estou com ele, porque tem mostrado uma história de trabalho. E se Deus permitir, tenho certeza que nós estamos num caminho, nesse grupo, para torná-la, a Gabriela Gonçalves, a deputada mais votada desse estado. Uma menina nova, que tem nos trazido confiança, ela nos traz segurança. A preocupação da Gabriela é a nossa preocupação, é com o menor, é com a criança na rua, aquele que tem fome, aquele... Então, olha, cada dia eu me empolgo mais com a campanha e vamos em frente, vamos trabalhar. Então, meu querido, eu sei que a política está fácil, e esse ano talvez seja uma das mais difíceis, mas esse grupo, mais uma vez, sairá vitorioso em nome de Jesus. Maravilha, é isso aí. Esse é o pastor Jorge Moura, grande liderança política aqui no estado de Alagoas, e nós ficamos bastante felizes por ele estar aqui, ter atendido o nosso convite. Pastor, suas considerações finais, né? Desde já eu agradeço a sua presença aqui no nosso bate-papo Fala Líder. Toda semana nós temos alguém diferente, uma personalidade, pessoas que contribuem com a sociedade, e estou feliz em receber o senhor aqui. Meu querido, muito obrigado. Eu estou saindo honrado dele estar. Eu tenho visto outras entrevistas e assisto, gosto. Eu quero agradecer você ter me chamado. Sei que assim, é um momento, às vezes tem coisa que a gente não consegue expressar, até que talvez não seja a hora, mas eu quero agradecer por esse espaço.
e dizer que nós temos tudo para fazer um grande trabalho, acreditar. Outras pessoas vão ouvir essa nossa entrevista, com certeza. Com certeza. E que as pessoas entendem. Por exemplo, eu comecei dizendo um menino sonhador, né? Uma criança que veio lá de trás, que não tinha nada. Eu nunca passei fome, pastor. Eu nunca passei fome. Mas muitas vezes o meu almoço, o almoço lá de casa, era apenas um prato de feijão com arroz. Só e mais nada. E à noite um prato, lá no interior de Rio Grande do Norte, chama macunzá. Aqui é munguzá, né? Mas não é macunzá. Então era um prato. Então assim, é um momento de agradecer a Deus. Hoje, Deus tem mudado a minha vida. Eu estou nessa cidade maravilhosa. Quero agradecer mais uma vez pelo espaço que você me deu aqui. Muito obrigado. Obrigado, pastor. A gente sabemos que o cenário ainda tá montando o cenário, mas nós ficamos muito felizes e alegres com a sua presença aqui. Obrigado. Porque aqui, você líder, você de todos os segmentos, ser líder religioso, líder político, líder comunitário, aqui você tem voz, aqui você tem vez. Um abraço.